Então, a demarcação da reserva Raposo Serra do Sol em Roraima, com grande área que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, ameaça a soberania nacional? E qual a posição do senhor presidente quanto à preservação da cultura indígena em detrimento do intercâmbio cultural entre as diversas etnias da população brasileira? E ainda, a efetiva adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos das Nações Indígenas não fere a própria Constituição Nacional, uma vez que o Brasil é uma república federativa e não admite nações independentes dentro do seu território? Vamos lá. A questão de ferir a soberania está mal colocada, né, quando se fala disso, pelo seguinte. Quando se dá reserva aos índios, os índios têm o uso da terra. A propriedade é da União. Não existe a cessão de propriedade de terra. Eles não podem vender terra. A União é proprietária. Ele não pode dizer que uma tropa do Exército não vai se deslocar por lá. Isso é um pouco fantasmagoria que se inventa a respeito de que é um risco para a soberania do Brasil, porque não está em jogo essa questão de que a União não detenha a propriedade. E nunca houve essa preocupação. Se você for à Amazônia, as forças militares estão localizadas na fronteira, em vários pontos. E, na verdade, são muito ativas e muito úteis lá. E tem uma relação positiva com os indígenas na Amazônia. Né? Isso é uma discussão que se faz em função de outros interesses. No caso da Raposa Terra do Sol, é que tem proprietários, tem produtores de arroz. Então, usa esses argumentos para dizer, olha, não pode, etc, etc. Outra questão é de saber, que é outra que você não levantou, mas está implícita, é se convém que sejam terras contíguas, contínuas ou não. Aí eu tenho mais dúvidas. Eu não sei se não era possível fazer um acordo, mas tem que negociar esse acordo lá no terreno para evitar que algumas áreas que têm civilização não indígena antiga possam ser preservadas. Questão de negociação, mas não em princípio. A Constituição é clara. Os indígenas têm o direito ao uso da terra onde eles ancestralmente sempre estiveram. Tem que demonstrar que a ancestralidade, quer dizer que aquilo sempre foi terra indígena. Se declarar isso, ficou. Isso não vai... Os Yanomami, por exemplo, cuja terra foi reconhecida. Tem um parque lá e tem a terra dos Yanomami. Os Yanomami, eles vivem entre o Brasil e a Venezuela. Eles necessariamente não sabem se são brasileiros ou venezuelanos, são Yanomami. Alguns não falam outra língua senão Yanomami. Não é? Que prejuízo causou isso ao Brasil ou à Venezuela? Bom, pode haver penetração estrangeira? Sempre pode. Cabe ao governo controlar? Cabe. Pode haver tentativa de usar a terra para exploração geológica? Pode. Os indígenas são puros? Não são. Quando existem esses acordos que alguns grupos indígenas fazem com madeireiras, ganham dinheiro e cortam a madeira, que não poderiam. Agora, o governo tem o poder, teórico pelo menos, para impedir isso. Por que não impede? Porque não tem capacidade efetiva de impedir. Porque a Amazônia é muito grande, o governo não tem ainda o controle de toda a região e também por causa da corrupção. Tem setores locais que têm interesse, ou concedem licenças que não deviam ser concedidas, mas não é em si uma questão de soberania que está em jogo. Se você tem que preservar ou não, olha aqui, essa ideia da preservação, por mais que se queira, você tem que dar as condições para eles desenvolverem os contatos que puderem, que quiserem, e vão desenvolver. Com o tempo é impossível evitar. Né? As culturas não são estáticas, as culturas são dinâmicas. E quando há uma interação, os dois lados mudam um pouco. Claro que no caso de uma diferença civilizatória, de material tão grande, é claro que os indígenas são os que mais vão perder características. Né? Pela lei, o Brasil tem 11% do território nacional é reserva indígena, não é pouco. 11% do Brasil é quase 1 milhão de quilômetros quadrados. É o dobro da França. Isso é terra indígena. Muito bem. Eu acho que não é mal isso. Por que eu acho que isso não é mal? Primeiro, porque é deles. Tem a Constituição garante, etc, etc. Segundo, porque essas terras geralmente são na floresta. Nem todas, mas quase todas. E preserva mais a floresta do que não ter população indígena. Em certas regiões, por exemplo, no Xingu, o governo, não esse, vários governos vêm fazendo uma política de preservação. É mais ou menos a preservação, porque tem vários grupos diferentes. E eles trocam entre si, e é natural. Você não pode acabar com a história. Né? Agora, outra coisa é você promover
uma aculturação à força. Isso não tem sentido. A gente tem que deixar o espaço de liberdade para que os grupos indígenas evoluam, ou se é que se chama de evolução, isso se modifiquem. Não é? Eu não acho que a gente não podemos transformar os parques indígenas em zoológicos. Não são zoológicos. Você tem que evitar que haja pela disparidade de força, que haja uma destruição da cultura deles. É isso que eu acho. Não sei se tinha uma outra pergunta aí no meio. Ah, bom. A declaração, eu não li a declaração. Os americanos não assinaram essa declaração. Né? Eu não sei em que termos ela está formulada, não posso dizer se ela é constitucional ou não. O perigo que as pessoas têm, o fantasma é o seguinte: um dia vai haver uma declaração de independência desses índios. Eu acho que isso é o século XIX. Hoje, quem é que vai declarar independência de um território? Eu acho muito, não vejo viabilidade efetiva para isso. Em todo caso, quando você assina um texto, tem que pensar em abstrato. Eu precisaria olhar o texto para saber se ele fere ou não a Constituição, eu não sei. O que o senhor acha sobre a criação da CSS e qual vai ser o impacto disso na economia brasileira? Do imposto? Do imposto. Eu já fui contra agora do antigo, como é que chama? CPMF, porque não precisa. Eu criei esse imposto. Aliás, não fui eu, foi antes de mim, foi o presidente Itamar. Mas eu depois expandi o imposto. Por quê? Porque precisava. Agora, você tem um excesso de arrecadação imenso no Brasil hoje. Eu disse há pouco, o nosso problema não é mais dinheiro, é o que fazer com o dinheiro. Então, eu acho que não é necessário. Eu acho que essa criação agora é simplesmente para ter mais dinheiro para o governo fazer não sei o quê, porque já tem muito dinheiro e não consegue, ele não gasta o dinheiro que tem. Eu acho desnecessário. Claro que os gastos de saúde são necessários, e pela modificação que foi feita agora, é pior ainda. Nessa última, agora que está no Congresso, que simplesmente é para os estados não terem dinheiro para pagar os aposentados do sistema de saúde. Tem nada a ver realmente com assistência à saúde, é para folgar fiscalmente os estados. Eu acho que não é a melhor maneira. Sou contra. Nos Estados Unidos, algumas escolas vêm ensinando ou demonstrando nos livros teóricos que a Amazônia como sendo um território internacional, não seria do Brasil. A minha dúvida é o seguinte: você acha que isso pode vir a tornar algum problema para o Brasil no futuro, sendo que essa nova geração pode realmente, como está aprendendo na escola, acreditar que o território não pertence ao Brasil? Olha, eu nunca vi nada disso nos Estados Unidos. Eu vi na internet um mapa em que a Amazônia não sei o quê, mas todas as vezes que você vai ver, foi uma coisa fabricada. Não existe um ensino nos Estados Unidos de que a Amazônia não seja brasileira. O que existe são certas ideias, não só nos Estados Unidos, de pessoas altamente ligadas a questões ecológicas, que acham que a Amazônia devia ser de responsabilidade de toda a humanidade. Bom, evidentemente nós não podemos concordar com isso. Né? A Amazônia, mas ela tem que ser de nossa responsabilidade. Então nós temos que defender, é a minha posição, é desmatamento zero. O Brasil tem que dizer, olha, a Amazônia é brasileira, não é toda brasileira. A Amazônia brasileira, que é um pedaço da Amazônia, é sob nossa responsabilidade, e nós temos a responsabilidade de preservá-la, porque ela é fundamental, primeiro para nós, depois para o resto do mundo. Nós não estamos fazendo isso. Nós não temos tido a capacidade de impedir que haja um desmatamento desproporcional da Amazônia. Portanto, ao não fazer isso, nós damos margem a que pessoas, até com ideais humanitários, defendam teses que nós não podemos aceitar, que é essa de que a Amazônia tem que ser de responsabilidade internacional, não sei o quê. Mas eu nunca vi nos Estados Unidos ensino de curso secundário, isso eu vi na internet. Tem gente que planta, põe lá que a Amazônia... Mas isso é luta ideológica, talvez gente daqui mesmo. Pode, mas não é uma coisa generalizada. Isso já foi outra época, em que as pessoas, às vezes, os Estados Unidos não têm nem capacidade mais para... Nem o Iraque eles conseguem segurar, nem o Afeganistão, mas metendo na Amazônia. Então, é que as agências de rating classificam os países em dois grandes grupos, né? Os que têm grau especulativo e os que têm grau de investimento. O Brasil recentemente adquiriu o Investment Grid, garantindo um grande fluxo de entrada de dólar no país. Mas a minha pergunta é, até onde esse capital
especulativo gera desenvolvimento, porque ele não vai ser para indústrias e nada do tipo. Olha, hoje não, é isso que eles chamam lá de investment grade, é o seguinte, é saber se o país tem ou não capacidade de pagar aquilo que deve. O que essas agências fazem é ver, olha aqui, você pode, se houver necessidade, o dinheiro que você vai botar lá, você pode retirar porque ele pode pagar. Então, como o Brasil cresceu muito nas reservas que tem de dinheiro no Banco Central, diz, olha, esse país pode pagar. Então, é isso que diz. E como pode pagar, deve, em tese, motivar mais pessoas a que investam aqui. Esse investimento não é necessariamente especulativo. A classificação não é especulativo ou com investimento, ou com grau de investimento. Não. É uma só. Pode ou não pode pagar dívida. É isso que diz a agência. Aqui no Brasil não explica, mas é só isso. O país, por exemplo, alguns países aqui da América Latina tiveram investment grade antes de nós. Peru. Vários países, né? Antes de nós. Por quê? E não estavam melhor do que nós, mas podiam pagar. Né? Pode ser um país mais atrasado, né? Mas pode pagar. Isso é que diz o investment grade. Agora, não é necessariamente para o capital especulativo. Isso é uma coisa boa para qualquer investimento. Pode ser especulativo ou não. Quando é que ele não é especulativo? Quando investe para a produção aqui. Isso ajuda também a investir em produção aqui. Por quê? Quando você tem o chamado investment grade, os fundos de pensão, que hoje são a grande fonte de capital no mundo, né, do mundo todo, podem investir. Quando um país não tem investment grade, os fundos de pensão não podem comprar ações desse país, porque como eles são responsáveis pela aposentadoria dos seus associados, eles não podem correr o risco de que esse dinheiro desapareça. Então, e isso é uma massa de recursos enorme. Por exemplo, essa companhia espanhola chamada Telefônica, a maior parte do capital dela é de fundos de pensão, americanos e alemães. O mundo hoje é assim. No Brasil, um dos maiores capitalistas é o fundo de pensão do Banco do Brasil, é a Previ, que tem uma massa de dinheiro enorme. Né? O dono quem é? São os empregados do Banco do Brasil. Né? Bom, isso existe no mundo todo. E quando é do lado de fora, eles não podem investir se o país não tem grau de investimento. Não pode investir produtivamente. Outra coisa é o dinheiro especulativo. Esse não vem por causa do investment grade. Porque o especulativo é para curta duração. Então você vem para ganhar depressa. Por que vem dinheiro especulativo? Quando há uma diferença muito grande entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros lá de fora. Nesse momento tem. O Brasil paga de taxa de juros, hoje eu não me lembro, 12,25%. Os títulos americanos pagam 3%. Então vale a pena você correr o risco, agora não tem nem risco, por causa do investment grade, de botar, você põe aqui em um mês o seu dinheiro, em vez de você ganhar 3%, você vai ganhar 1%. Em vez de ganhar 0,3%, vai ganhar 1%. Menos que 0,3%, 0,2%, qualquer coisa, vai ganhar 1%. Então vem muito dinheiro por causa disso, porque há uma diferença entre a taxa de juros paga lá fora e paga aqui dentro. Quando a moeda brasileira não valia tanto, apesar dessa diferença, não vinha, porque eles tinham medo, porque podia haver uma desvalorização da moeda. Então você perde. Né? Mas agora, como a moeda está vale cada vez mais, eles vêm. Esse capital que é perigoso, porque ele vem e vai com muita velocidade. Uma pergunta em relação à questão da violência e do desrespeito à lei. O senhor falou que para diminuir a questão da violência, uma das possíveis soluções é você aumentar a presença do Estado nas regiões mais marginalizadas para ter acesso à educação, saúde, etc. Mas, em relação à questão do respeito às leis, quase é cultural no Brasil o desrespeito às leis. É uma coisa que, por mais que você ensine na escola a ter um respeito nas leis, na vida cotidiana do cidadão, o desrespeito às leis já é uma coisa incorporada. Eu queria saber do senhor que mecanismos podem ser criados para que você garanta o respeito às leis sem cair no risco de uma autoridade, de um autoritarismo político. Bom, eu acho, como é cultural, você disse bem, o problema é cultural, você tem como é que você muda a cultura? Só tem dois mecanismos fundamentalmente. Um é exemplaridade e o outro é coerção. Você não pode deixar de botar na cadeia. Um é você ter governos e pessoas
não só o governo, a sociedade também, que pelo exemplo de, ó, isso não pode ser assim, não é assim, não é assim. E o outro é quando você sai da regra, pune. Crime e castigo, não tem muita coisa. E é possível mudar? É. Pega os Estados Unidos. Nos anos 20, o que havia, 1920, o que havia nos Estados Unidos era uma bandidagem só. Era uma corrupção imensa, sobretudo nas cidades, né? A ligação com o crime por causa da lei seca. Né? Bom, como é que eles mudaram isso? Uma porção de leis e pressão social e cadeia, e cadeia, e cadeia. Né? Mais recentemente em Nova York. Eu mesmo conheci Nova York, era perigosíssimo andar em Nova York. Perigosíssimo. Ninguém saía de casa à noite. Para certas regiões não ia mesmo. Bom, isso não faz tanto tempo assim. Isso foi assim até mais ou menos 1980. Até que resolveram mudar as coisas. Como é que mudaram as coisas? Puseram mais polícia e tinha aquele negócio como é que era? Tolerância zero, não sei o quê. Não é? Qualquer crime, qualquer desvio, nem é crime, é punido. Não é só o grande crime. Vamos supor que seja proibido pichar a parede. Pichou a parede, pune. A punição não é só cadeia, não precisa ser só cadeia. Aliás, no Brasil é perigosíssimo, vai para a cadeia, é escola de crime. Né? Para você poder realmente atacar sobre isso, não é de um momento para o outro, e é uma espécie de confluência entre a sociedade querer decidir pelo exemplo e pela constância em estar em cima, é o governo criar condições. Aqui, outro dia, alguém estava me dizendo, eu nunca vi um país como o Brasil, em que as pessoas que têm diploma não ficam na cadeia junto com os outros. Eu digo, é verdade, mas se forem para a cadeia junto com os outros, vão ser mortos. Né? Porque a cadeia do Brasil é uma violência só. Então, quando chega lá um jeito mais de classe média, eles matam. Né? Bom, então você tem que criar cadeias, mais cadeias. Você eles em São Paulo estão fazendo muito, né? Mas precisa fazer mais, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Tem que ter mais cadeias, mais polícia, mais punição e mais a sociedade tem que ser mais indignada com o desvio da norma. Qualquer desvio, não é só o crime violento, a lei de Gerson não tem que começar a mudar. Leva tempo, você não muda isso de repente. Agora, certamente, o exemplo tem que vir de cima. Na medida em que os de cima são lenientes, quer dizer, aí complica muito. Se você passa a mão na cabeça, não foi nada. Não, foi. Pode ser que não seja um crime, mas foi. Você tem que ter alguma punição pelo erro que foi cometido. No Brasil não há punição pelo erro cometido. Né? Na escola que seja. Começando pela escola. Tem que ter uma regra. Essa regra tem que ser cumprida. Você pode discutir se a regra é boa, se a regra é ruim, pode até tentar mudar a regra. Mas tem a regra, tem que cumprir a regra. Se não cumprir a regra, evidentemente você está indo por o que você disse. Você está criando uma cultura de transgressão. E eu acho que o nosso problema é esse. Como é que nós, em conjunto, começamos a mudar? Acho que chega um momento, isso é sempre assim. Eu me lembro da questão da inflação. Vocês não sabem o que é inflação, os mais moços. Mas quem tem mais idade sabe que nós levamos anos e anos com a inflação. A gente acaba quase que se acostuma com a inflação. Até que chega um momento que diz, não dá mais, ninguém aguenta. Então, é quando você pode atuar. Você não pode atuar em qualquer circunstância. Eu acho que no Brasil, no caso da impunidade, nós estamos chegando já a esse ponto. Sobretudo a impunidade política, que é muito importante, porque ela tem efeito sobre o resto. Na medida que os poderosos fazem o que querem e não acontece nada, isso tem um incentivo a que os menos poderosos também dizem, eu vou também tirar meu benefício. Quem está lá em cima está para roubar. Esse tipo de atitude que nós temos que combater com mais energia. Nesse momento, o Brasil vive um pouco anestesiado. Por quê? Porque nós estamos numa situação economicamente boa. As pessoas, direto ou indiretamente, sentem isso. Né? Aliás, o mundo está assim. Num momento de certa expansão. Então, não é o momento em que as pessoas prestem atenção a quase nada. Né? Não é um bom momento para a gente começar a dizer, olha, tem que lidar mais com os valores, mas tem que insistir, apesar que não seja um bom momento, porque haverá oportunidades em que a gente pode corrigir com mais energia tudo isso. Se nós olharmos o que tem acontecido, a sociedade é curiosa aqui. Tem um crime violento. Aí eles pedem que aumente a pena. Vai lá ao Congresso, aumenta a pena. Não adianta nada. Porque você aumentar da cadeia de 20 anos para 30, não amedronta ninguém. Até porque o sujeito sabe que com 5 anos sai. Né?
Então, mas nós fazemos de conta que estamos sendo mais duros. Não estamos sendo mais duros. Nós não temos que ser mais duros. Nós temos que ser eficientes, cumprir o que está escrito. Isso começa, eu diria até, começa em casa, não começa nem na escola. Começa em casa. Temos problemas, por quê? Como eu disse aqui, nós somos uma sociedade que agora está ficando uma sociedade menos de jovens, mas ainda é muito de jovens. E uma sociedade que os jovens têm mais acesso à escola do que a geração dos pais. Então, quando você coloca, como agora, o pessoal pobre na escola, os pais não foram à escola. Então, falta aquela impulso cultural que vem da família. Vai lá para a China, ou para Tailândia, Filipinas, onde seja, onde tem uma outra tradição, onde tem uma tradição cultural mais elevada, que a família é um pilar importante da formação das pessoas. Agora aqui não, a família não pode ser esse pilar, porque a família teve menos formação do que os filhos. Segundo, com as modernas tecnologias, os jovens sabem mais que os mais velhos. Quem que sabe mexer no computador do jeito que vocês mexem? Eu não sei. Né? E isso dá um acesso imenso à informação. Isso vai ter efeito também. Eu não acho que vai ter um efeito negativo necessariamente. Essa a conexão via internet, essa mania de navegar no computador e tal. Tem muita gente muito aflita, porque, meu filho, minha filha, minha neta, sei lá o quê, fica em casa o dia inteiro sozinho. Não está sozinho. É outra maneira de estar junto de uma maneira que nós não temos experiência, mas estão juntos, estão falando, estão conversando. Quer dizer, se criam forças na sociedade que, se houver um momento mais favorável de reação contra esse estado que você mencionou com toda a razão de permanente transgressão, acho que a gente pode avançar. De qualquer maneira, é a nossa obrigação, ganhando ou perdendo a parada, falar do que a gente acredita. Ou se nós quisermos uma sociedade que não seja só de gente, talvez bem na vida, mas vândalos, nós precisamos incutir valores. Partindo do que o senhor disse sobre o futuro, ou seja, que o futuro ele depende sempre da capacidade que o governo e a sociedade têm de tomar decisões adequadas e decisões compatíveis com o que vem a ser o futuro. Então, partindo do pressuposto que o futuro caminha, espero que não, mas para o fim dos recursos naturais, eu queria saber qual é a visão do senhor acerca desse, talvez, novo buraco negro para o mundo. E a segunda pergunta é sobre as políticas de desenvolvimento adotadas hoje em dia na Amazônia, mais especificamente a sua visão sobre projetos patrocinados por capital estrangeiro e que não são sustentáveis, não têm condições de ser sustentados pelo governo brasileiro. Ou seja, até que ponto é vantajoso se abrir para esses projetos, sendo que eles não podem ser sustentados e só isso. Bom, primeiro vamos à questão do futuro e do esgotamento de recursos naturais e essa coisa toda. Você sabe que nos anos 50 a ideia obsessiva era do esgotamento dos recursos naturais. Foi criada uma organização chamada Clube de Roma, que teve um efeito enorme, que propunha até uma tese chamada crescimento zero. Claro que para quem era subdesenvolvido não pode aceitar a tese do crescimento zero, porque seria condenar os países que não estão desenvolvidos a ficarem paralisados. Na verdade, houve bastante exagero naquele momento, porque se imaginava que o petróleo, por exemplo, fosse ser esgotado, nunca se imaginou a substituição de produtos, a formação de novos, mas, não obstante, chamou a atenção para um fato que é verdadeiro. Há uma certa finitude nos recursos naturais, inclusive a água, né? E hoje tem uma questão mais grave, que é o aquecimento global. Pode-se discutir de uma forma ou de outra qual vai ser o ritmo disso, qual vai ser a velocidade, mas parece ser inequívoco que existe uma tendência ao aquecimento global por causa da emissão de CO2 e gás metano e essas coisas todas, e que isso vai ter um efeito geral sobre a vida. Portanto, eu acho que essas questões requerem um novo pacto mundial, porque não são questões que possam resolver num país. São questões que afetam a todos, né? Até agora, o acordo existente foi um só, foi um acordo feito em Kyoto, no Japão, com um certo comprometimento de alguns países para a redução das emissões.
Depois os Estados Unidos não quiseram assinar esse pacto, a Europa finalmente assinou, a Rússia também, e agora estão discutindo outras formas, mas mesmo nos Estados Unidos o governo federal não assinou esse pacto, mas os governos estaduais, como por exemplo na Califórnia e algumas cidades, estão tomando medidas porque percebem que é necessário, e as próprias empresas estão tomando medidas nesse sentido. Por exemplo, as empresas de petroquímica e também de energia estão desenvolvendo mecanismos pelos quais vão tentar esgotar os gases de efeito estufa que elas produzem nos buracos que são criados pela exploração do próprio petróleo. Enfim, existem tendências, tecnologias, etc., mas é inegável que há um problema sério aí e que esse problema não pode ser resolvido por um só país, o que não exclui cada país de tentar por sua conta ir avançando, e que nós vamos precisar ter regras mais claras que definam o procedimento do conjunto dos povos para evitar que haja realmente um desastre de grandes proporções. Eu acho que houve algum avanço, mas não o suficiente na consciência dos governos e das populações a respeito dessa questão. Eu sou menos preocupado com o esgotamento de certos recursos físicos, como com a questão como chama isso, do esquentamento global, aquecimento global, porque eu acho que esse é dramático e pega aí. Não se sabe exatamente, mas que tem havido desproporcionadamente, comparado com o passado, casos de enchentes, terremoto, tem havido. Pode haver ligação, pode não haver ligação, é difícil precisar, mas tem havido. Houve tornado no Brasil, que é uma coisa que nunca houve aqui, houve no Rio Grande do Sul, né? Tufão, tornado, sei lá o quê. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos, agora mesmo, a quantidade de inundações na China é uma coisa extraordinária. Terá alguma ligação? Eu não sei. Os cientistas também não têm resposta assim, totalmente clara sobre o assunto. Só tem uma. É que no conjunto, na média, não no conjunto, mas na média, eles acham que, se não se tomar algumas medidas, vai haver. Ora, se lembra algum tempo atrás, se falava do buraco de ozônio. Foram tomadas medidas e o buraco começou a fechar. Né? Que medidas eram? Evitar que houvesse alguns gases, que não é o CO2, era aqueles óleos que ficavam na geladeira e outros gases mais, foram substituídos. E ao serem substituídos, as pesquisas feitas aqui na Antártica mostram que diminuiu o tamanho do buraco de ozônio. Então eu acho que nós vamos ter que tomar medidas nessa direção. Era essa a sua pergunta? A outra é a Amazônia. Bom, olha, essa questão da Amazônia é uma questão complexa. A ex-ministra Marina Silva, fez uma proposta ao Congresso permitindo que houvesse, digamos, o setor privado pudesse se responsabilizar por certas áreas da Amazônia. Ela me telefonou, conversou comigo, eu li, etc, etc. Bom, qual é o que a Marina é uma pessoa indiscutivelmente séria, eu não tenho dúvida quanto a isso, eu gosto dela. Bom, e ela, enfim, me deu lá os argumentos, o que ela achava que tinha que ser, eu fui ver os argumentos, etc, etc. No fundo, ela dizia o seguinte: olha, o governo não tem condições de controlar a Amazônia. O governo como tal não tem, porque aquilo é imenso e não tem... Tinha que fazer o quê? Cercar, ocupar militarmente a Amazônia? Destrói também. Então ela fez essa proposta de certas áreas serem vendidas, cedidas, licenciadas para que setores privados protegessem a Amazônia. Muito bem. Pode funcionar como uma condição de que haja controle. Volta-se à questão de sempre. É preciso que o governo tenha mecanismos de avaliação. A tragédia nacional em matéria de administração é a falta de avaliação. Você começa um programa, você não sabe bem quais são os efeitos e não se avalia. Vou dar um exemplo que é mais chocante. Reforma agrária. Ninguém pode achar que eu era contrário, porque ninguém desapropriou mais terra do que eu, nem o Lula. Muito bem. Será que está sendo feito o que tinha que ser feito? Ninguém sabe. Nunca houve, tem que chamar um grupo de pessoas independentes, brasileiros, não brasileiros, técnicos. Qual é o efeito disso? Foi bom, foi mal? Onde é que foi bom? Onde é que está ruim? O que está errado? Custa caríssimo. Reforma agrária custa caríssimo. E ninguém sabe qual é o efeito. Você vê só no jornal. Desapropriamos não sei quantas terras, o outro lá veio o MSC, não, é mentira. E fica nesse debate, e na verdade tanto faz. O que é que está sendo feito? Está sendo bom ou está sendo mal? É preciso continuar ou é preciso mudar? Não se fez avaliação. Mesma coisa com essa questão da Amazônia.
Quer dizer, o risco não é de você dizer, bom, vamos conceder tal área. O risco você não avalia. E, de repente, quando você for ver, é tarde. Mas é verdade que nós já estamos nesse ponto, que o governo já não avalia o que está acontecendo. Se é estrangeiro ou nacional, isso é uma coisa, digamos, de outra natureza. Porque se o estrangeiro pagar o que for e fizer o que tem que se fazer, ou seja, não derrubar a árvore, qual é o mal dele ser estrangeiro? Porque ele não vai ficar dono do país. Isso é uma... Nós estamos, às vezes, com uma visão assim, um pouco do século passado, ou do século XIX, de que a ocupação é territorial. Não, os estrangeiros hoje controlam, não é pela economia, não é o território, é o dinheiro, é a tecnologia, não é a terra. Não é? Bom, agora, mas o governo tem que estar atento sempre, seja nacional, seja estrangeiro. Né? Agora, eu vi hoje nos jornais que o INCRA não deu autorização para uma empresa que é até de boa qualidade, eu acho que é nórdica, da Noruega, eu creio, porque comprou terra a 150 quilômetros da fronteira do Brasil com a Argentina. Qual é a importância de estar a 150 quilômetros da fronteira do Brasil com a Argentina? O que isso põe em risco a segurança nacional? Né? É um pouco um fantasma. Né? É claro que, como há uma regra, a empresa tem que seguir essa regra. Não estou dizendo que o governo não tem direito de dizer não, precisa seguir a regra. Precisa pedir uma autorização que não teve, não sei o quê. Mas é um preconceito, porque é estrangeiro. Bom, eu acho que se o estrangeiro tiver uma ação deletéria aqui, tem que ser posto para fora. Se a ação for construtiva, não. Eu vi a declaração de um senhor que eu não conheço, dizendo que ele comprou não sei quanto da Amazônia, gastou não sei quanto, e disseram então que a Amazônia estava sendo vendida aos estrangeiros. Ele disse que comprou por amor. Por quê? Porque casou com uma brasileira. Bom, eu duvido um pouco que seja um amor tão grande assim, né? Gastar um dinheirão desse. Mas, além disso, ele disse que ele comprou para preservar. E que saiu no jornal que ele disse que com 50 bilhões seria possível comprar a Amazônia. É claro que isso é ofensivo. Ninguém pode comprar a Amazônia. Agora, se alguém compra e preserva mesmo a terra, é bom que preserve a terra. Agora, é preciso que tenha governo. O problema que a gente tem que entender é o seguinte, é que a soberania depende da nossa disposição. Não é que os outros vão... Não, nós não podemos deixar nunca. Nós temos que ter essa noção de que... Mas para isso nós temos que ter nossa eficiência, nossa capacidade. O governo tem que estar mais ativo. Tem que verificar se efetivamente a terra está sendo usada para quê. Está preservando? Se está em mãos de índio, em mão de particular, em mão de governo, é o secundário. O índio tem direito na parte que lhes cabe. O que não lhes cabe, tanto faz. Você ter rico é pobre. Se o pobre estiver cortando a árvore e o rico não, é melhor que fique na mão do rico. Porque não está cortando a árvore. Né? Então, se é que o objetivo é preservar, se o objetivo é enriquecer a pessoa, é melhor que fique na mão do pobre. Mas se o objetivo é preservar, o problema é preservar. E tem que ter governo. Não há sociedade que funcione sem governo. Né? Se você deixar tudo na mão do particular, na mão do mercado, não vai funcionar. Se deixar tudo na mão do governo não pode também. O que o mundo moderno requer essa dinâmica especial entre o particular e o governo. O que é de interesse público? Não é só governo nem particular, é público. Então tem que haver aí um ajuste entre o Estado e o particular para que as regras sejam seguidas. É o que eu penso. O senhor falou um pouco sobre a desigualdade no Brasil e eu queria saber um pouco da sua opinião sobre o ProUni e outros programas de cotas em universidades. Inclusive, recentemente, houve ações de inconstitucionalidade movidas contra esses programas de cotas. E a defesa do ministro Carlos Aires Brito foi que a verdadeira igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Eu queria saber um pouco do seu posicionamento. Eu acho que o ProUni, enfim, tem resultado. Eu acho que nessas coisas nós devemos avaliar os resultados. Não adianta ficar ideologicamente a favor, porque vai para a escola privada, vai para a escola pública, não sei o que lá, era melhor dar mais dinheiro para a pública do que dar bolsa para ir para a privada. Eu acho que, como o objetivo é melhorar a educação, desde que o ProUni tenha efeito, efetivamente, ou seja, se as pessoas estão indo para a universidade, estão cumprindo os cursos e vão, tudo bem, eu pessoalmente não tenho objeções maiores. Com relação à questão de cota é mais complexo, porque é verdade que você tem que tratar de uma maneira desigual os desiguais. Agora, como tratar que é o problema? A cota nos Estados Unidos não funcionou bem, o sistema de cotas. A ação afirmativa, sim, tem que haver ação afirmativa. Agora, como é que essa ação afirmativa se faz é que é o problema. Vale mais a pena você deixar a entrada livre às escolas,
ou você dá bolsa pré-escola para melhorar o nível, poder entrar fazendo concurso. Dá bolsa para quem? Dá bolsa só para quem é negro ou dá bolsa para os pobres em geral, onde muitos são negros? Quem é negro? Qual é a definição do que é negro? Aí que é o problema do racismo. Quando você começa a dizer quem é negro e quem não é negro, você introduziu um fator complicado. Cientificamente não existe raça. É difícil definir raça, mesmo geneticamente, né? Não tem como definir. Então é uma coisa muito subjetiva, quem é negro. No caso do Brasil, é quem se declara. Viu aqueles dois irmãos lá de Brasília. Não é? Nos Estados Unidos, se a avó é negra, o jeito que tem é louro, ele é negro. Né? Mas aqui não. Aqui branqueou. Né? É mal isso? Não sei. Eu acho que isso faz parte da nossa cultura. Portanto, eu acho que a questão de cota tem que ser... deixar bem claro. Eu sou favorável à ação afirmativa. Alguma forma de ação afirmativa, porque é verdade o que disse o ministro. Agora, se a cota é o melhor, é o problema. Ou se é melhor você dar bolsas... Há uma experiência que me parece que está dando bom resultado, que é interessante. Acho que foi a Unicamp quem fez. Eles dão um certo grau de vantagem para quem veio de escola pública. E a comparação do desempenho entre alunos de escola pública e privada mostra que é bom. Então eu acho que isso é bom. Se esse sistema está mostrando que ele funciona, quer dizer, você dá uma vantagem para a pessoa de escola pública. Em geral, os negros estão na escola pública. Então você indiretamente está dando uma promoção. E se esse sistema está funcionando, vão funcionar. E o que eu tenho medo é da rigidez da cota por causa da definição da raça. Eu tenho medo de que isso aí encubra o racismo. Existe agora um Estatuto da Igualdade Racial no Congresso que cria o racismo, porque faz definir raça. Olha, quando você define raça, começa a complicar as coisas. Você tem que definir seres humanos, né? Independentemente da raça. Então é um assunto delicado. Como é que você vai lidar com isso? Há muitos estudos sobre os Estados Unidos, com maus resultados do sistema de cota. Agora, que alguma coisa mais efetiva de ação afirmativa tem que ser feita no Brasil, tem. Porque é uma verdade indiscutível que você entra na universidade, cadê o negro? Conta pelos dedos. Então tem alguma coisa que está errada aí. Se a população não está tendo acesso. Não é? Mas eu acho que seria melhor começar a corrigir mais pela base. Promove a educação primária, dá bolsa para ter educação secundária, dá bolsa para não sei o quê. Fazer um programa mais igualitário do que discriminatório. É o que eu acho. Eu queria saber, assim, no que a provável recessão americana pode influenciar o Brasil e sobre os candidatos americanos, qual que seria a influência deles sobre o Brasil e as mudanças que poderiam vir. Então isso provavelmente vai diminuir as importações dos americanos, portanto as exportações brasileiras que vão para lá. No nosso caso, nós exportamos para os Estados Unidos 18% do conjunto que nós exportamos. É pouco, mas para lá nós mandamos indústria, para a Europa nós mandamos comida. Soja, laranja. Os Estados Unidos, indústria, manufatura, nós só exportamos para a América Latina e para os Estados Unidos. Então, isso pode ter algum efeito. Vai ter efeito sobre a Europa, está tendo já. Né? Provavelmente os próximos 2 anos vão ser anos mais difíceis do que foram os 2 anos passados. Esse é o efeito. Se não houver complicação adicional nos Estados Unidos. Eu ouvi uma declaração do Greenspan ontem, dizendo que ele acha que a recessão já chegou ao seu limite. Se isso for verdade, o efeito vai ser relativamente pequeno, mas terá efeito. Com relação aos candidatos americanos, sabe, os estados atuam pelo interesse deles. Né? Qualquer estado. Todos os estados são egoístas. Né? Então, você pensar que um presidente americano vai mudar muito o interesse americano com relação ao resto do mundo, não vai. Ele tem limites na sua ação, ele vai ter que redefinir, etc, etc. Alguma coisa muda. Porque no caso do presidente atual, Bush, nós entramos numa fase de alta ideologização nos Estados Unidos. Essas guerras preventivas que ele fez, essa paixão para impor a democracia a ferro e fogo, que não dá em democracia nenhuma, tudo isso foi muito prejudicial para o mundo. Né? Bom, eu acredito que qualquer dos que ganha, agora, mesmo o republicano, vai ter uma atitude diferente no que diz respeito a isso. Se for o democrata, maior a diferença ainda. O democrata vai ser o Obama, né? Tá escolhido já. Bom, eu acho que o Obama terá um significado muito grande, simbólico pelo menos, né? Porque pela primeira vez é um negro nos Estados Unidos que é presidente. A verdade é que é um negro que não é descendente de escravo.
descendente de queniano livre, né? O que nos Estados Unidos faz diferença, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um negro. Mas, mais do que isso, ele viveu na Indonésia, viveu com um padrasto que era islâmico, ele foi nascido no Havaí, né? Enfim, é uma pessoa que tem experiência cultural diversificada, o que é importante, porque nós nunca tivemos nos Estados Unidos um presidente com uma experiência cultural diversificada. Mesmo a Hillary, de quem eu gosto, e que é uma mulher competente, e conhece mais a América Latina e o Brasil especialmente do que o Obama não sabe nada, né? Mas mesmo a Hillary é aquele estilo americano, puramente americano. O Obama é menos. Isso abre uma certa expectativa, né? Será que isso vai se traduzir? Eu espero que sim, que se traduza numa atitude mais aberta frente aos problemas do mundo. Por exemplo, é isso que nós estávamos falando aqui, do aquecimento global. Eu não sei o que o Obama disse isso. Mas o Gore o apoiou. E o Gore tem uma posição bem clara nessa matéria. Isso faz diferença. Se o Gore tivesse sido eleito, era muito diferente do que elegeu o Bush. Dá no mesmo como tanto foi. Não. As pessoas têm que olhar como muda muito. Conforme o líder, as coisas mudam. Não é verdade? Quer dizer, as estruturas, eu comecei dizendo, pesam. O Estado americano tem interesses. Mas isso não quer dizer que o presidente seja uma marionete que vai seguir esses interesses. Ele pode dar uma certa coloração diferente. Eu acho que no caso do Obama seria uma coisa bastante mais positiva a partir dessas expectativas. De repente ele chega lá e faz bobagem. Acho que não. Ele tem boa formação, ele é formado em Harvard. E mais do que isso, formação política. Ele foi senador lá em Chicago, sempre lidando com a questão dos pobres, né? Eu assisti um discurso dele, né? Quando foi eleito Kerry como candidato, eu estava lá na convenção. Admirável. Agora eu li um discurso dele sobre racismo, é muito bom, né? Algumas pessoas me dizem, mas ele é vazio. Quiserem eu ser vazio assim. Porque com aquela capacidade de falar daquela maneira, não pode ser tão vazio assim. Eu tinha uma pergunta sobre os candidatos, que acho que não tem mais sentido fazer, mas tinha uma sequência dela que ainda continua. É lógico que muda com Obama, muda com McCain, quem quer que seja, mas a pergunta é, por que a quarta frota está sendo reequipada, ou está sendo revivida, a quarta frota americana, né? E a minha pergunta era nesse sentido, se se faz mais uma frota, para ter uma sexta, sétima, oitava, sei lá, será que o Obama permanece com ela, ou seja, é o mesmo espírito dele? Eu acho que essa questão, eu não sei exatamente responder o porquê, certamente porque eles estão se sentindo inseguros, né? E continuam com a aspiração de ter um controle mundial. Aspiração difícil de ser concretizada, né? Acho que dificilmente, pelo menos aquilo que podia parecer ser a predomínio americano depois da queda do Muro de Berlim, não aconteceu. Quer dizer, infelizmente, no meu modo de entender, a Europa não conseguiu se firmar como um ator importante no mundo, né? E a China, entretanto, vai ter importância crescente. Não sei se militar. Não sei, é difícil avaliar quais são os seus interesses futuros da China. Que é importante ter contrapeso ao poder americano, eles provavelmente estão se antecipando esse contrapeso, estão aumentando seu poder bélico. Um poder curioso, porque, veja, de que serve a quarta, quinta, 10ª frota, ou de todas as bombas atômicas, contra o terrorismo? Quando você tem um cara que se mata, um suicida, essas armas ficam impotentes. E cada vez menos elas podem ser lançadas, porque elas têm um poder de destruição tão grande que acabam tendo efeito contra quem lança também. Então, eu acho que o mundo está num certo descompasso hoje. O mundo mudou tanto, eu não sei se a estratégia de poder americana entendeu essas mudanças. Há um professor nos Estados Unidos de Harvard, da escola de Kennedy School of Government, chamado Joseph Nye, que tem um livro que eu gosto muito, chama Soft Power, que diz o seguinte: os americanos estão indo para o hard power, vai fazer mais arma, quando eles estão perdendo a capacidade de influência, que eles sempre tiveram, culturalmente, pela democracia, pelos filmes, pelo não sei o quê. Eu acho que um mundo em que a guerra fica cada vez mais difícil e menos útil, veja o Afeganistão, ontem, anteontem, todos esses dias, os talibãs estão lá de novo, né? Com todo o poderio, não só americano, mundial no Afeganistão, né? O Afeganistão venceu a Rússia antes, a União Soviética antes.
Quer dizer, o mundo hoje está de tal maneira mais complexo que eu não sei se essa visão belicista de hard power vai ser efetiva. Talvez eles fiquem cada vez mais fortes e mais impotentes com toda essa força, porque está faltando um outro lado do poder, que é a legitimação. Né? Eu estou lendo um livro, que eu esqueci até o nome do autor, que é sobre as grandes decisões tomadas em 1940. Então é muito interessante. Pega as decisões da Inglaterra, da Alemanha, do Japão, da Itália e tal. Bom, quando Churchill resolveu enfrentar o Hitler, contra a opinião de muitos ingleses e tal, as possibilidades da Inglaterra ganhar alguma coisa eram quase nulas. Quase nulas. Que força ele tinha? Força de convicção. Ele estava esperando a outra força, que não mostra convicção, que era a força americana, que por sua vez estava muito recolhida e muito sem convicção. Só quando os japoneses fizeram a besteira de atacar Pearl Harbor, que os americanos despertaram. Mas enfim, se já naquela época era importante a decisão, a força, agora mais ainda, porque hoje a decisão se comunica rapidamente pelo computador, pela internet. Então as correntes de opinião se formam. E fica muito difícil você lutar contra correntes de opinião para todos os lados. Então eu acho que, pode ser que seja wishful thinking meu, que nos próximos 50 anos, já que vocês querem falar de futuro, nós temos que refazer o que eu chamo de pacto global. Tem que haver uma nova ordem mundial, que certamente, como toda ordem política, como todo poder, depende da força, mas não só. E essa nova ordem mundial não está clara ainda. Pelo jeito, os americanos estão querendo ver se mantém o predomínio, porque eles são os mais fortes. Não sei se isso vai ser possível. Provavelmente vamos ter que chegar a momentos em que haja uma mesa de negociações mais ampla, porque o petróleo não está com eles. E quem tem petróleo tem poder. Né? E por aí vai. Tem muita coisa que vai depender. A China, o que vai ser a China? Eu estive, como eu disse a vocês, na China há umas 3 semanas. É impressionante, a infraestrutura que os chineses estão montando é gigantesca. Eu não sei qual é o poder bélico do chinês, dificilmente está muito longe do americano, certamente. Né? Não tem ninguém perto do americano. Talvez ainda hoje, os mais próximos ainda sejam os russos, que por sua vez estão se rearmando outra vez. Né? Mas enfim, eu prefiro apostar em que será possível um pouco mais de racionalidade, que a despeito de que os vários parceiros têm lá seus elementos de poder bélico, que eles compreendam também que é preciso ter algum poder mais de tipo ideológico, de convicção, para poder ter equilíbrio no mundo. Efetivamente, o senhor falou a respeito da educação. A educação é uma coisa que faz falta e que, pelo menos lá em casa, a gente sempre discute, eu acho que em muitos lugares sempre se discute, que a educação é uma base importantíssima e imprescindível para o desenvolvimento. E é o que está faltando aqui. Efetivamente, que ações ou que tipo de ações se deve tomar para que isso se melhore tanto a curto quanto a longo prazo? Bom, algumas ações estão sendo tomadas. Se você pegar o que está acontecendo agora no estado de São Paulo, que não é o único, está havendo um esforço grande de reformulação da educação, porque a educação fundamental é a educação de base. Né? Porque vocês têm boa educação, vocês estão numa boa escola, vocês têm recursos para pagar a escola, têm bons professores e tal. O problema é a educação de base. A questão é complexa, porque você tem que melhorar a qualidade do professor. O treinamento do professor, a motivação do professor. Você vê, ontem houve uma greve contra alguma coisa que é justa. Quer dizer, limitar a remoção. Né? Os professores conseguiram, em certos níveis aí, que eles podem faltar, têm direito de faltar não sei quantas vezes por ano. Mas que direito de faltar? Você falta quando está doente. Fora isso, ninguém tem direito. Né? Isso virou direito. Então, enfim, há medidas dessa natureza. Agora, eu acho que eu não sou educador, eu não entendo de educação. Mas acho que fui professor, que é outra coisa. Aliás, eu fui mais pesquisador que professor. Eu gosto de falar e tal, mas eu não sou professor no sentido de que você cuida do aluno. Eu não entendo disso. Mas acho que, por exemplo, sempre tive essa preocupação. Eu acho que nós nunca entramos no currículo. Quer dizer, o que se deve ensinar? Por quê? Será que precisa tantos anos de estudo, digamos, para ser arquiteto, advogado? Eu estou perguntando, eu não sei responder. Porque o mundo hoje é muito rápido. E as pessoas têm técnicas de transmissão de conhecimento muito, muito rápidas.
Então, como você tem que levar muito tempo, que também tem que ter o tempo da socialização, isso cansa o aluno e cansa o professor. Eu me lembro de curso de história já no meu tempo. Eu aprendi a mesma história várias vezes. No curso primário, no primeiro ano do ginasial, no quarto ano do ginasial, a vinda de Dom João VI para o Brasil, a mesma história e tal. Não pode compactar isso. Não pode. Será que no meu tempo era pior? Eu estudei 7 anos de latim. O que eu sei de latim? Frases feitas. Eu posso declamar o comecinho do Cícero, ou do César. Mas só não serviu para nada. Porque aquilo foi ensinado não como uma coisa realmente viva, útil. Né? Bom, deve ter outros latins aí pelo meio, no ensino. Será que nós não devíamos fazer ir mais profundo na reforma do que se ensina, o que é ensinar, como é que se dá o processo? Se você pega a universidade, que eu enfim, tenho mais experiência, lá nos Estados Unidos, você entra no college, que corresponde à faculdade nossa aqui, e a pessoa não entra para ser psicólogo, advogado ou médico. Ele entra no college. Ele fica lá 2 anos, onde ele faz o currículo. Onde ele mistura. Ele pode estudar biologia com poesia grega. E tudo bem. Mais adiante é que vai afunilando. E verdadeiramente ele só opta quando termina a graduação. Vai para a pós-graduação. Aí é que realmente ele opta. Aqui a pessoa entra... Eu vejo pelos meus netos que estão nessa idade, eu vou ser advogado. Entra no primeiro ano, tem que ser advogado até o fim. Chega no segundo, não quer mais ser advogada. Não era aquilo que ela queria. E não tem como passar de um para o outro. Por que nós não flexibilizamos mais os currículos? Né? Esse Brasil, esse povo aqui tem muita vontade de aprender. Pode ver o seguinte, qualquer cursinho que se abra tem aluno. Pagam. Às vezes o curso é muito ruim, mas pagam. Todo mundo estuda. Eu acho que nós temos uma visão do povo brasileiro deformada. O povo é melhor do que se pensa. Quer dizer, quer aprender. Mas chega lá, qual é o conteúdo? Como é que eu vou ligar isso que eu aprendo com o que eu vou precisar fazer na vida? Então eu acho que é muita coisa junta. Também não dá para enfrentar tudo de uma vez. Então eu acho que as mudanças que estão ocorrendo já na tentativa de reorganizar os currículos aqui, e dar um currículo básico, a tentativa de você evitar que os professores mudem a toda hora, tentativa de fazer com que os professores, em vez de ficar pendurados à Secretaria de Educação, fiquem na sala de aula, dar salário diferenciado. Se o professor trabalha mais ou é melhor, tem que ganhar mais. Não tem que ser essa igualdade pela base, que claro que tem que ter uma base boa, mas depois tem que haver uma diferenciação pelo mérito do próprio professor. Eu acho que esses mecanismos que estão começando a prosperar, terão um efeito positivo. E também acho que o setor privado finalmente acordou. Acordou no seguinte sentido, está começando a deixar de ser moda que uma grande empresa toma conta de uma escola. Isso não adianta nada. Adianta para aquela escola, mas não muda. A empresa tem que tomar conta, tem que ajudar, a Secretaria de Educação para melhorar o conjunto das escolas, cobrar mais gerência, mais funcionamento global. E começa a haver alguma coisa assim. Há nos Estados Unidos experiências em que os profissionais liberais vão dar aula nas escolas, sem ganhar. É bom em física, não sei o que lá, vai dar aula, vai melhorar a qualidade. Todo mundo se devotar à questão da educação. Eu vi um filme sobre a China, é sobre democracia, na verdade, mas pegam nas escolas e havia uma eleição na escola chinesa. Bom, mas a eleição dependia de um discurso, uma opção de coisas. Bom, as famílias se mobilizaram fortemente para que os filhos tivessem um bom desempenho. Aqui nós não conseguimos até hoje, tem algumas tentativas de fazer com que, não digo na escola de classe média, no povo, da família se aproximar mais da escola. Enfim, mas eu não estou dizendo isso para desanimar, não. Eu acho que começa a haver esforços nesse sentido e acredito eu que por aí vai. Mas reitero, eu não sou educador. O senhor disse recentemente, num discurso para a rádio, que o programa econômico do PT é muito semelhante ao do PSDB. O que muda é o programa político. Eu queria entender o quê do programa político. Tá. Eu disse que o programa macroeconômico do PT é o mesmo. Né? Não houve mudança na macroeconomia do PT. Qual é a visão política que é diferente?
é que o PT acredita mais de que o partido ocupa o Estado e o Estado muda a sociedade. E critica mais, portanto, num certo dirigismo da economia. Exemplo, agora mesmo, na questão das telefônicas. Né? Quer interferir para fazer uma empresa, uma só, e que vai ter controle grande dos fundos de pensão e do BNDES. Né? Interfere com a Navarig, que aconteceu agora. Né? Não respeita as agências regulatórias. Né? E não tem a visão de que tem que haver regras, e essas regras devem ser garantidas independentemente da interferência política. Se você for olhar a Petrobras, tem interferência política. Você vai olhar o Banco do Brasil, estão brigando para saber quem é que vai ser o vice-presidente do partido tal ou qual. Pior ainda, numa agência regulatória, como agora estão discutindo também, ameaçaram na Anatel de nomear alguém do PMDB. Quer dizer, quando essas agências não devia ser ninguém de ninguém, de PMDB nem coisa nenhuma, tem que ser alguém com competência técnica. Essa eu acho que é uma diferença. Quer dizer, nós temos o PSDB, quer dizer, nem todos no PSDB, mas enfim, tem uma visão mais no sentido de que deve haver regras e que a sociedade deve ter mais capacidade de controlar, ou tanto, não mais eu não diria, mas deve também controlar, e menos o governo, e muito menos ainda o partido. O PT acredita, o PT acredita que o PT é quem tem que controlar e que ele controlando melhor o Brasil. A despeito de tudo que aconteceu, eu continuo acreditando isso. Então há diferença nesse sentido que eu digo que são políticas, que interferem na economia. Porque quando você tem uma economia de mercado, mas com regras cujas agências que controlam não são respeitadas, se o governo intervém, isso também interfere na economia. Nesse momento tudo passa bem porque a economia vai bem no mundo. Quando começar a diminuir essa afluência, essa falta de uma certa objetividade na condução dos processos, essa interferência política, passa a ser sentido outra vez. Ou seja, eu acho que eles têm uma visão mais desse aspecto mais atrasada, mais ligada à tradição de corporativismo. Né? E agora, cada vez mais, você vê o negócio de sindicato, a corrupção aumentou muito em função da vinculação não dos sindicatos, dos líderes sindicais, são nomeados para tudo. E a coisa sem critério de profissional, mas com critério corporativo, isso eu acho que aí nós diferimos bastante. Mas isso, há 100 anos, ninguém nem vai ver.